Aleluia. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria muito grande estar aqui, porque a última vez que eu estive pessoalmente com Orlando foi lá em Mato Grosso, e tudo isso aqui era sonho, né? Tudo isso aqui era sonho, nós conversamos muito. Na época, o Orlando até me desafiou e falou: Lívio, vamos fazer uma igreja viva, uma Viva, porque eu sou pastor da Viva. A Viva é uma igreja batista lá no Rio de Janeiro, uma igreja de 61 anos de história. Eu estou lá há 18 anos e tem 10 anos que eu comecei a transicionar aquela igreja para visão celular, de uma igreja convencional, estrutural, histórica, para o trabalho em células. E aí o Orlando chegou a me desafiar nesse sentido. Eu falei: não, João Orlando, eu vou te ajudar orando, vou te ajudar compartilhando, mas você é um pastor muito experiente, tem muita bagagem, você chegou a hora, você já ficou debaixo de outros pastores muito tempo, agora chegou a hora de Deus te dar o teu ministério. É o ministério que Deus está te dando, é o sonho que Deus está te dando, é a visão que Deus está te dando. Então, vá em paz, tenha coragem, né? E graças a Deus ele teve coragem e está essa igreja linda aqui já. Quero avisar os irmãos que curtam as cores das células agora, porque daqui a pouco não vai dar mais para ser cor da célula. Daqui a pouco vai virar a cor do setor. E daqui a pouco não vai dar mais para ser cor do setor, vai ter que virar cor da coordenação. Né? Nós já chegamos lá nessa etapa, que há 10 anos atrás nós começamos com 8 células e hoje temos 100 células na nossa igreja. E estava vendo aqui o culto, esse culto a gente chama como culto da visão, onde a gente brinca, a gente fala das células. Hoje eu estou com um problemão lá de espaço, que é um problema bom, né? Problema de espaço. Então hoje meu culto da visão eu tenho que fazer em 2 cultos, não dá mais para juntar todo mundo. Eu estou procurando caminhos criativos para fazer isso nessa dinâmica. Mas tem sido muito, muito bom. E maravilhoso chegar aqui e ver vocês tão felizes, saudáveis, né, e que vocês possam realmente avançar e desenvolver. O Orlando Nery me falou que eu tinha 55 minutos para pregar. Eu costumo pregar 1h30, mas eu estou vendo que ele deixou 20 minutos para mim. Mas eu acho que Deus tem algo muito especial para compartilhar conosco, até porque eu acho que é algo muito importante para uma igreja que está iniciando na sua caminhada celular entender. Uma igreja em célula não é saudável, não é feliz, não é abençoada porque tem grupos. Ela vai ser feliz, abençoada e próspera e desenvolver porque ela tem líderes de célula. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave da visão celular, multiplicação de líderes de célula. Ou seja, se você veio para uma igreja que é em células, e que inclusive usa o nome casa para fortalecer essa visão de casa, de trabalho em casa, se Deus trouxe para cá, se Deus tem trazido o seu coração para cá, querido, pode saber que daqui a poucas semanas, ou alguns meses, ou no máximo 1 ou 2 anos, você vai ser um líder de célula. Se você está fugindo disso, começa a colocar isso diante da mesa, diante de Deus, porque é um processo natural. As células têm que multiplicar, porque se as células não multiplicarem, virarão grupinhos de amigos. E a Casa Viva vai ser uma igreja de uma grande amizade, mas ela vai naturalmente sofrer o que a gente chama de entropia, que é o sistema consumindo a si mesmo. Que é o que acontece, que acontecia com a minha igreja. Quando eu comecei a trabalhar a célula na minha igreja tinha 51 anos de história. Quase não batizava ninguém. Batizava 2 pessoas, 3, 4 pessoas. Um trabalho pesado, gigantesco de estrutura que era conduzido por 20% da membresia, que é o que as estatísticas mostram nas igrejas estruturadas convencionalmente, né? Sem célula, igrejas de programa, que a gente chama. Geralmente 20% da igreja carrega o piano. E todo o restante da membresia é
assistência, praticamente. E hoje isso tem sido muito fortalecido com a ideia de programas muito criativos e muito, vou usar uma palavra não pejorativamente, não tem nada de errado nisso, mas muito espetaculares, porque cada vez mais a congregação vem na expectativa de assistir algo muito bonito, um louvor muito bom, um cantor muito bacana, um pregador fera. Só que isso tem alimentado em nossas igrejas um sentimento de assistência, como se eu fosse um teatro, como se eu fosse um show. E aí, é claro, se o espetáculo que a igreja A está oferecendo já não está tão bacana, eu começo a procurar o espetáculo da igreja B. E aí o espetáculo da igreja B não está ficando tão bom, eu já vou para a igreja C. E aí eu vou. Bem, quando a gente fala de igreja em célula, a gente fala em devolver à igreja o ministério. O pastor, no caso aqui o pastor Orlando, a pastora Vanessa, o ministério não é deles. Se você veio para cá achando que veio ajudar o pastor Orlando, você tem que corrigir essa compreensão. Você tem um ministério. E o Orlando e Vanessa precisam ser os treinadores, né? Os técnicos do time. Mas quem entra em campo é a congregação. Então, visão celular é basicamente isso, é devolver à igreja o ministério. É trazer de volta a percepção de que cada discípulo de Jesus é chamado para fazer discípulos. Cada um é chamado para fazer discípulo. Então, meus irmãos, sua célula precisa ganhar almas. Sua célula precisa evangelizar. Sua célula precisa estar aberta para receber pessoas. Sua célula precisa estar aberta para receber os vizinhos, os amigos e falar do amor de Deus para eles. E com isso as multiplicações vão acontecendo. Hoje vocês são 5, daqui a 1 ano precisam ser pelo menos 10, daqui a 2 anos serem 20 e aí sucessivamente. Naturalmente, nesse início, até essa multiplicação é mais rápida, mais forte. Acredito que em mais 1 ano vocês não vão ser 10, vocês vão ser umas 15. Ou talvez até mais células. Até porque aqui eu percebo que tem muitas pessoas já líderes, prontas. Agora, isso precisa continuar para a glória de Deus. Eu quero, então, como eu falei, né, eu sou pastor ali da Viva. Essa igreja, quando eu comecei a trabalhar as células, tinha 51 anos de história, tinha mais ou menos 200 e poucos membros. E nós iniciamos com 8 células no ano de 2013, acompanhando ali, sendo apoiados pela Igreja Central de Belo Horizonte, né, através do DNA, que muito nos ajuda, muito nos apoia. Eu também comecei a trabalhar com DNA no Rio de Janeiro, comecei a coordenar um grupo de pastores há 8 anos atrás. Hoje nós somos 15 grupos de pastores no estado do Rio de Janeiro, pastores e igrejas que estão trabalhando em célula, né? E Deus tem me dado o privilégio também de ver e caminhar com outros pastores, outras regiões, como eu estou aqui com vocês hoje, com Orlando, um amigão, vendo o que Deus está fazendo com vocês e como tem sido precioso. Como ele falou, eu estou acompanhado de 3 dos meus 6 filhos, né? Eu tenho 6 filhos, 2 biológicos e 4 adotivos. O bom é que eu já adotei tudo criado. Então ficou mais fácil. São jovens de Deus, têm alegrado muito o nosso coração. E eu vou chamar o Marcelo aqui, que eu pedi para ele dar um testemunho, que quando ele chegou na nossa igreja, ele entrou numa célula e aconteceu uma coisa, e depois ele mudou de célula e aconteceu outra coisa. Eu acho que é algo que vai ajudar a gente no que eu quero compartilhar aqui. Eu achei que depois de tanto testemunho bonito, não precisava mais do meu não, né, pastor? Vários testemunhos eu já podia usar de exemplo. Mas, gente, que benção. A igreja do Senhor é muito bonita, pastor. Chega a dar um ânimo de ver uma igreja assim crescendo dessa forma. Mas, então, vou falar rapidamente, né? O que aconteceu, qual foi a minha experiência, né? Eu queria começar, antes de falar da minha experiência, falar da importância de uma coisa: a oração. A oração na célula é muito importante, porque eu sou fruto de um tempo de oração que a minha célula teve antes de me receber, antes de ser minha célula. Eles oraram por mim. Muitos, sem saber quem eu era, oraram por mim, né? E eu, movido pelo Espírito Santo, pude me reconciliar com Deus e começar a frequentar uma célula.
Uma célula que tinha tudo para dar certo, uma célula que tinha pessoas motivadas, uma célula que tinha a presença de Deus, mas que, de repente, ela perdeu a visão. E isso acontece. Se a gente não cuida, isso acontece com a gente. E eu estava frequentando essa célula motivado porque eu tinha acabado de voltar para a igreja, me reconciliado com Deus. E, de repente, eu comecei a viver um encontro semanal que era pesado. Né? Às vezes a gente quer contar o testemunho e falar de coisas bonitas, mas existem coisas complicadas também que acontecem. E se a gente perde a visão, se a gente perde o propósito, não tem mais sentido. E acabou que por essa visão que o nosso líder perdeu por alguns motivos e que a célula como um todo não sabia se entrosar, a célula acabou por fechar. E eu fiquei um pouco desmotivado com isso, porque eu vivi um tempo nessa célula sem entender como é que funcionava a visão celular, sem entender o propósito de evangelizar as pessoas, achando que a gente tinha que bater metas, como se fosse algo empresarial. Eu preciso bater metas, em um ano eu tenho que multiplicar, nem que seja de qualquer jeito. E não é assim que as coisas funcionam. Quando a célula fechou, eu fiquei um pouco chateado, não sabia muito se eu ia me enquadrar em outra célula, né? E eu fui colocado numa célula, de um outro rapaz da igreja, que é um grande amigo meu, e eu comecei a enxergar, eu comecei a ver o que era uma célula de verdade. Quando a gente tem um propósito bem definido, quando a gente sabe o que está fazendo, as coisas funcionam. E eu comecei a trabalhar junto com ele, entender, e a resgatar essa visão de volta. E hoje eu sou apaixonado pela visão celular, porque eu sei que funciona, né? Da mesma forma como foi comigo, eu falei, é isso que eu vou fazer na minha célula. Eu fui voluntário para ser líder em treinamento. Eu não tinha essa vontade, porque eu achava que a célula era uma coisa muito pesada. Eu falava, gente, não tem como, não dá. Eu chegava toda semana lá, a reunião acabava mais de 10 horas da noite. E eu tinha que trabalhar no outro dia, eu falava, gente, não tem como. Imagina eu liderando a célula, nossa, que loucura. Né? E quando eu comecei a participar da célula desse meu amigo, e que se tornou um grande amigo meu, eu comecei a ver que não é por aí. Não é só uma reunião pesada, ela tem um propósito. A gente precisa evangelizar, a gente precisa discipular, a gente precisa transformar vidas. E eu comecei a fazer isso na minha célula, quando eu me tornei líder. E eu tinha que enxergar quem eram as pessoas que Deus trazia para mim. E comecei a orar pela vida de um amigo meu. Um amigo bastante próximo, que eu sabia que ele tinha tido uma experiência com Deus, afastado da igreja. E comecei a orar por ele, pela vida dele e pela vida da esposa. E foi mais de um ano de oração. E hoje, para a glória de Deus, ele está frequentando a minha célula. A gente fez o nosso encontro de Natal. Foi na casa deles. Eles receberam a gente lá e são firmes na célula hoje. Porque a gente respeitou o processo. Porque a gente sabia qual era o nosso propósito. Ele foi alguém que eu fiz uma amizade. Ele foi alguém que eu orei, chamei para a célula, que aceitou Jesus e hoje está sendo discipulado. Então, as coisas funcionam, gente. A gente só não pode perder a visão. E essa visão é linda demais. Amém? Obrigado, Marcelo. Marcelo hoje é líder da célula dele, tem sido uma bênção, né? E é um pouquinho sobre essa questão do líder que eu quero conversar com você nessa manhã. Eu pensando o que compartilhar numa igreja que está tão alegre e florescendo e começando a jornada celular. Deus me trouxe uma palavra ao coração, líderes que conquistam o novo de Deus. Líderes que conquistam o novo de Deus. E não se assuste com a palavra líder se você não é um líder. Porque eu já falei, se você está numa igreja em célula, você é um discípulo de Jesus. E se você é um discípulo de Jesus, você é um influenciador. Se você é um influenciador, você é um líder. Se tornar líder de uma célula é questão de tempo. É questão só de processo. Mas você já tem essa liderança da parte de Deus. Você já tem essa influência. Você tem sua família, você tem sua casa. E é muito bom nós podermos servir ao Senhor e viver isso. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Josué 3, de 1 a 11. Amor, isso aqui é Nordeste mesmo, viu? Não é água mineral, não. É água de coco. Meu Deus. Tinha que ser Nordeste, né? Josué 3, de 1 a 11. Josué 3, de 1 a 11. Amém? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim,
vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, ou 900 metros, entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegar-se à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Líderes que conquistam o novo de Deus, discípulos que conquistam o novo de Deus, servos, homens e mulheres apaixonados por Deus, que conquistam um novo lugar, um novo espaço, um novo tempo, uma nova experiência com Deus, ou da parte de Deus. Primeira coisa, sabem que Deus sempre tem mais a nos dar. Nosso Deus, querido, Ele é infinito, eterno, imensurável. Não importa a experiência que você já teve com Deus, se ela foi muito boa, ou se até, como a irmã compartilhou aqui, foi ruim. Não com Deus, mas com a igreja de Deus, e somos nós. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa com muito amor e com muito carinho com vocês. Não pensem que a Casa Viva não terá problemas como as outras igrejas que vocês passaram tiveram. Ela também terá problemas. Vocês também terão momentos de chateações aqui. Vocês também terão frustrações em alguns momentos. E é assim. Mas sabe o que nós não podemos esquecer? É que se hoje não foi tão bom, amanhã Deus tem um novo dia para nós. Se hoje foi muito bom, amanhã com Deus pode ser melhor. É isso que nós não podemos esquecer. Sou grato pelo que eu já vivi, mas viverei maravilhas amanhã. Verso 5, tão conhecido: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quanto mais desejamos da parte de Deus, quanto mais buscamos, quanto mais ansiamos, mais Deus tem para derramar, mais Deus tem para nos dar, mais Deus tem para falar conosco. Deus tem lugares novos para nós, Deus tem casas novas a serem abertas, onde famílias serão abençoadas. Nós nunca estivemos lá. Nós não sabemos como será. Nós não conhecemos o caminho, mas Deus sabe, e Deus já está lá no futuro. Eu era pastor há 15 anos eu já era pastor há 15 anos, e só na Viva eu era pastor há 8 anos. E de repente comecei a compreender que certamente tinha algo mais de Deus para eu viver no ministério. Porque se para você como membro, vou falar essa linguagem, só para você entender o que eu quero dizer, se para você como membro de uma igreja, você tem momentos de cansaço, de desânimo, de frustração, de pensar em desistir, deixa eu dizer uma coisa para você. Para nós, pastores, sobretudo de uma igreja institucional maior, mais antiga, mais pesada,
nós temos muitos momentos de frustração e vontade de desistir. Se eu fosse contar para vocês o número de vezes que eu já pensei em largar tudo e viver de outra forma, seriam gigantescos esses momentos. Só que aí a gente começa a lembrar, e é importante a gente refletir, que Deus, isso aqui não é tudo que Deus tem. Com certeza não é. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem experiências novas. Deus tem o novo dele para derramar sobre nós. Precisamos de uma visão de futuro, precisamos de uma visão clara da parte de Deus, para sabermos o que Deus tem para nós. O que Deus quer fazer hoje? Onde estamos? O que Deus quer fazer amanhã? Agora, é certo que eu não tenho controle sobre o futuro. Eu não tenho controle do que vai acontecer nos próximos meses. Eu não tenho controle do que vai acontecer ano que vem. Estamos aí a pouco mais de 15 dias de um novo ano. Eu não tenho controle. Mas eu preciso focar no que eu posso fazer hoje. E o que eu posso fazer hoje, segundo esse texto de Josué? Santificar-me. Santificar-me. É isso que eu posso fazer. Eu tenho controle se ano que vem, por acaso, vai ter alguma situação difícil aqui na Casa Viva. Eu tenho controle se ano que vem vai chegar tanta gente, não vai caber mais aqui, e vocês vão ficar num sufoco e vão ter que resolver isso. Não, eu não tenho controle do amanhã. O amanhã não me pertence. A única segurança que eu tenho é que o meu Deus já está lá. O meu Deus já está lá. Agora, o que eu posso fazer hoje? Hoje, eu posso e preciso me santificar. Eu posso e preciso estar com o meu coração cada vez mais alinhado, unido, próximo ao meu Deus, justamente para que eu possa identificar o caminho que Ele quer me conduzir até o amanhã. Porque o amanhã Ele já está lá. E é Ele que vai levar. Separar tempo e atenção para Deus e para as coisas de Deus. Então, querido, se você quer ser um líder que conquista o novo de Deus, santifique-se. Santifique-se de verdade. Sabe, eu pude ouvir aqui os testemunhos, vocês têm tido esse desafio da parte do pastor Orlando de consagrarem-se, de oração, de jejum, de busca da presença de Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. É no Senhor que nós vamos ser fortalecidos, vamos ser alimentados, e não podemos esquecer, prepare-se para viver o novo de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Mas também eu quero dizer para você que esses líderes que querem conquistar coisas novas, esse discípulo que quer viver coisas novas de Deus, eles aprendem a andar por lugares onde nunca andaram. Ter coragem. Verso 4 diz assim: contudo, haja distância de cerca de 900 metros, 2.000 côvados, entre vós e ela, a arca da aliança, que iria lá na frente. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Eu tenho uma multidão que precisava atravessar o Jordão. Deus manda a arca ir lá na frente e dá uma distância de quase 1 quilômetro, para que todos possam ver o trajeto que a arca vai fazer. Sabe, esse intervalo de 900 metros, eu quero usá-lo como um simbolismo. É aquele tempo de aprendizado que muitas vezes nós precisamos antes de podermos experimentar de fato tudo o que Deus tem para nós. Tempo de instabilidade, tempo em que ainda não estamos muito seguros de como fazer, tempo em que você está se despertando para a visão celular e até para ser um líder de célula, mas você fica assim, mas eu vou conseguir ser líder de célula? Eu tenho condições? Um mundo novo está diante de nós, querido. Falando também dos tempos atuais, uau, como o mundo tem mudado, como o mundo tem se transformado. Semana passada, antes de sair de férias, eu tive uma experiência pela primeira vez tão desafiadora. Fui procurado por uma mãe que não é da nossa igreja, que trouxe sua filha, que se identifica como menino, para pedir para nós acolhermos sua filha, que ela chama de filho, porque, como ele tem estado muito sozinho, ele já tentou suicídio 3 vezes.
E agora eu tenho uma menina que usa nome de menino, que se veste como menino. E aí a cabeça da gente começa a bugar. Porque como é que a gente caminha nesse novo caminho? Como é que a gente trilha? Como é que a gente alcança uma Fortaleza dos dias de hoje? Como é que alcança um Brasil dos dias de hoje? Além disso, estamos intoxicados com excesso de informações que podem facilmente nos distrair e perdemos o foco, perdemos a visão. Somos hoje extremamente impregnados por informações de igrejas. Quantos, alguém já disse, uma vez conversando com os pastores, um amigo falou assim para mim: Ali, fica tranquilo que hoje a sua igreja ela é 70% pastoreada pela internet. Por quê? Porque assiste todos os pregadores que estão lá. Ouve todos os grandes pregadores. Hoje temos acesso, hoje eu posso ouvir pastor Hernandes Dias Lopes todo dia, posso ouvir Luciano Subirá todo dia, e são homens de Deus. Só que, às vezes, isso pode nos distrair. Por isso, nós precisamos olhar a arca. E o que a arca simboliza? A arca simboliza a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus, mas que eu também creio que ela pode simbolizar a visão que Deus dá para uma igreja local, para uma comunidade de fé. Por que Deus nos permite ter tantas igrejas em tantos lugares, em tantos perfis diferentes? Eu só creio na multiforme graça de Deus. Alguns gostam de uma igreja bem clássica, outros gostam de uma igreja com forró, outros gostam de uma igreja com bolinha colorida, outros gostam de uma igreja mais formal, outros gostam de uma igreja do reteté, outros gostam. E nessa multiforme graça de Deus, Deus manifesta a sua presença, a sua bondade, transforma vidas, salva vidas. Sabe, querido, o reino de Deus é muito maior do que a Viva, do que a Casa Viva, do que qualquer igreja local. Ao decidirmos seguir uma visão, precisamos aprender a dizer não. Precisamos aprender a dizer não, se queremos seguir uma visão corretamente. Quando eu comecei a transicionar a igreja do Valqueire, a primeira igreja batista em Vila Valqueire, transicioná-la em célula, quantos nãos eu tive que dar? Quantas ideias bacanas membros trouxeram e eu tive que, com todo amor, dizer não. Essa não é a visão de Deus para nós mais. Não é por aí que nós vamos. Perdi pessoas, ganhei pessoas, mas eu tinha uma arca a seguir. Eu tinha uma visão a seguir. Nesses 900 metros, querido, que você ainda não sabe direito por onde andar e o que vai acontecer, não se sinta culpado, não fique deprimido nem desanimado, não tente se justificar quando as coisas não derem muito certo. Se abra para aprender. Tenha a sua mente aberta para discernir e aprender a direção e a vontade de Deus. Mas uma terceira coisa que eu quero dizer para você é: se você é um líder que quer experimentar o novo de Deus, passe essa visão adiante. Passe essa visão adiante. Verso 10 diz assim: Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Olha que coisa interessante. Quando Deus dá direção a Josué, para Josué conduzir o povo a atravessar o Jordão, e quando Josué está falando com o povo sobre atravessar o Jordão, Josué não fala apenas: gente, vamos atravessar o Jordão, que fica tranquilo que vai dar certo. Nós vamos atravessar o Jordão e vamos chegar bem do outro lado. Não, Josué já fala o que Deus já falou para ele que vai fazer lá do outro lado. Olha, lá do outro lado, todos os zeus da vida, eu vou derrotar para vocês. Deus já dá uma visão clara do que vai acontecer lá na frente para Josué. Sabe, isso é importante, porque isso faz com que o povo enfrente o desafio momentâneo, porque já tem a expectativa do que vai acontecer à frente. Enfrente o perigo do rio Jordão, transbordante, cheio, porque sabe o que Deus tem para fazer à frente. E mais do que isso, ao confiar
E ao atravessar o rio, se a promessa de atravessar o rio está ligada à promessa de vencer todos aqueles povos, uau, atravessamos o rio. O Deus que atravessou o rio é o Deus que vai nos dar vitória contra os povos. Mostre o que Deus está mostrando a você, a todos que você puder mostrar. Compartilhe a visão. Quando compartilhamos a visão, descobrimos que Deus geralmente está falando o mesmo ou algo próximo com outros. E aí nós vamos encontrando, é como o exemplo da irmã que falou que o irmão botou no condomínio um convite para um grupo pequeno, para uma célula. Ela estava pedindo a Deus uma célula para participar, um grupo mais intimista. O que ele fez? Ele compartilhou uma visão. Eu tenho um grupo que você é convidado para conhecer Deus, para caminhar junto, para ter amizade, para ter intimidade. E quando ela, que estava perto, com a mesma procura, ela se identificou e se uniu. A visão, querido, ela é sempre maior que você. Não tente controlá-la. Não pense que é só para você. Como também não pensem, como eu já falei, que são só vocês que fazem. Não. Tem muita gente fazendo. Muita gente. Muita gente fazendo para a glória de Deus. É muito interessante nós começarmos a conseguir ver que os povos vão ser alcançados, vão ser conquistados, mesmo que agora eu só veja um rio a ser atravessado. É mais ou menos aquela história, vocês já devem ter ouvido falar, Orlando Nery conta muitas histórias, essa ele já deve ter contado, a história de Walt Disney. Conta a história que no dia da inauguração do primeiro parque da Disney, primeira grande montanha-russa, os primeiros grandes brinquedos, Walt Disney já havia morrido. E a sua esposa estaria próxima a um repórter que fez um comentário. Pena que o Walt Disney não viu isso pronto. E ela vira para ele e diz, não, você está errado. Ele viu sim. Porque tudo que está aí, ele viu. Tudo que está aí, ele viu. A visão não é só para vocês, a visão não é só para esse tempo, a visão é para vocês e para as futuras gerações. Pelo que eu ouvi aqui, cada um falando, eu tenho 3 filhos, 3 filhas, 4 filhos, 5 filhos, 3 filhos. Falei, meu Deus, isso aqui é uma igreja ou é para povoar a terra? Esse povo está animado. Já está aqui, gente, a nova geração de líderes de célula. Já está aí, ó. Aí, ó, nova geração de líderes de célula aí, ó. Quarta coisa que eu quero dizer para você, que líderes que querem viver o novo de Deus mudam com as mudanças. Ou se transformam com as mudanças. Não está no texto que eu li, mas logo à frente, no capítulo 5, no verso 12, quando eles acabam de entrar na terra prometida, atravessam o Jordão, acabam de entrar na terra prometida, diz assim o texto, no dia imediato que comeram o produto da terra, lembra que havia uma promessa que a terra manava leite e mel? Lembram disso? Que tinha frutas, que os espias trouxeram cacho de uva gigante. Pois é, no dia imediato, verso 12 do capítulo 5. O capítulo 5 conta quando eles entram e eles comem na terra pela primeira vez. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná. Cessou o maná. Uau! Até ontem era só acordar e ir lá colher um maná e eu tinha pão do céu para comer. Você já comeu pão doce gostoso, gente? Já comeu um pão bacana? Quem gosta de um pãozinho assim, quentinho, maravilhoso? Quem gosta? Fala aí. Né? Agora falar de pão vai dando fome, que já está na hora de comer de novo, né? Pois é. Agora tu imagina o pão feito pelo Senhor todo dia para você. Todo dia de manhã o maná está lá no chão esperando. Ok? Mas diz o texto que no dia que eles comeram fruto da terra prometida, o maná acabou. Sabe o que isso significa, querido? É que você vai avançar, você vai conquistar novos sonhos, você vai conquistar novos processos, você vai conquistar novas vitórias, mas quando você conquistar a sua próxima vitória, não tem mais maná. Começa tudo de novo. Sua célula está linda, está crescendo, glória a Deus, ela tem que multiplicar. Quando você multiplicar, vai fazer igual eu. Provavelmente. Você vai mandar seus melhores, mais experientes, com um líder em treinamento, que se tornou líder agora. E você fica com 2 ou 3.
Eu já tive célula que estava grandinha, quando eu multipliquei, eu mandei todo mundo com o líder, quase, e ficou eu e mais 2. Aí, depois de ter uma célula bonita, forte, eu fui fazer minha reunião, não veio ninguém naquele dia, fiquei eu sozinho lá, de braço cruzado. Daqui a pouco teve outro dia que só tinha eu mais 1. E aí eu viajo, aí interrompe, aí atrapalha. Aí quando eu volto, um dia eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que eu vou falar da célula na igreja se a minha célula está minguada? Aí daqui a pouco Deus faz um reboliço, eu chamo um, chamo outro, daqui a pouco tem 5, 6, 7. E isso vai ser assim, porque eu sou líder de célula há 10 anos. Então, toda vez que eu multiplico, o maná acaba. Tem que começar de novo. Essa igreja aqui hoje está bem aqui, não está? Olha, que colégio maravilhoso, que cedeu espaço e tudo, mas deixa eu dizer para vocês, aqui já está ficando pequeno. Daqui a pouco vocês vão usar a quadra. Aí quando for usar a quadra, não é só mais uma caixinha aqui boa dessa. Vai ter que ter mais som lá fora, porque o negócio vai ser grande. Aí, daqui a pouco a quadra não dá mais. Ou então, daqui a pouco o colégio diz assim, ó, não dá mais para emprestar ou para alugar. Acaba o maná, gente. A vitória vem, mas acaba o maná. O que isso significa? Tem que estar pronto para o novo. Tem que estar pronto para as mudanças. Tem que estar pronto. Você lembra da pandemia? Vocês, a maioria aqui, devia estar em outras igrejas. Alguns ainda não estavam na igreja, mas dia 13 de março de 2020, o governo, pelo menos no Rio de Janeiro, estabeleceu que todos os auditórios tinham que ser fechados. Era uma sexta-feira. No sábado de manhã, eu fiz uma reunião emergencial com toda a minha liderança. E no domingo, nós estávamos com culto online, funcionando a todo vapor para toda a igreja. Quando eu lembro disso, eu falo assim, obrigado, Senhor, porque a minha igreja teve velocidade e flexibilidade para mudar quando as mudanças foram necessárias. As células foram fundamentais durante a pandemia porque chegava na ponta. Todas as células ficaram se reunindo online. E sabe o que aconteceu na Viva? Nós crescemos. Saímos de 70 células para 100 células. Crescemos em número de membros, crescemos patrimonialmente, crescemos. Por 40 anos, o povo de Israel caminhou no deserto com a preocupação de como chegar à terra prometida. Por 40 anos, a comida estava garantida. Por 40 anos, estava tudo já numa acomodação. Agora eles acordam e a questão não é mais como chegar na terra prometida. A questão agora é como viver na terra prometida. É isso, Orlando. O sonho de ter a casa viva, esse já passou. Esse já é realidade. Agora a questão não é mais como ter a casa viva. Agora é como ver a casa viva crescendo, saudável, verdadeiramente viva para a glória de Deus. Quero dizer que a célula mais especial aqui é a célula viva, viu, gente? Porque viva é muito especial, entendeu? Não, estou brincando, né? Eu falei para Orlando que ele botou o nome errado na igreja, gente. Tinha que ser viva. Ia ficar bonito, não ia? Gente, concluindo aqui, né? No finalzinho do texto que eu li, diz, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Como eu falei, a arca é o símbolo da presença de Deus, a arca é Deus lá na frente, conduzindo, direcionando. Deus sempre vai adiante de nós quando estamos alinhados com a visão que Ele está nos dando. Deus sempre vai. Sabe, essa semana, Marcelo e Bruno conversando, falaram de um negócio do C.S. Lewis que eu nunca tinha ouvido falar, que eu achei muito interessante sobre a questão do tempo, a interseção da eternidade de Deus com o nosso tempo cronos, nosso tempo humano. C.S. Lewis diz que o único momento que os dois tempos se conectam é o hoje. Porque Deus tem o passado, está no passado, e Deus está no futuro, a eternidade, e está no presente. Nós não temos o passado, porque ele já passou, e nós não temos o futuro, porque nós ainda não chegamos lá. Mas o hoje nós temos. Então, o hoje é o único ponto da história, do tempo, que conecta a eternidade de Deus e o tempo humano. E aí, ontem à noite, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso e achei algo interessante também sobre C.S. Lewis. Que ele diz o seguinte, o único tempo em que podemos cumprir qualquer tarefa ou receber qualquer graça é o presente. E conclui, em qualquer idade,
Deixar o futuro nas mãos de Deus é a melhor escolha, é a escolha cristã. O tempo e a morte, o tempo e a ansiedade, o tempo e as nossas orações são algumas das leituras preciosas que precisamos fazer. Até Jesus, quem diria, não chegou a tempo. É o que nos lembra Charles Hummel em Livres da Tirania da Urgência. Aconteceu no episódio da morte de Lázaro. As suas irmãs não conheciam o final da história, e a ansiedade e a frustração que elas experimentaram podem ser comparadas às nossas rusgas com o calendário e com Deus. O que eu quero dizer com isso, querido? Essa igreja está só começando. Está vivendo seus primeiros momentos. Vai viver seus primeiros anos, suas primeiras histórias. E glória a Deus por estar começando de forma tão linda, tão saudável, tão preciosa. Não se esqueçam, santifiquem-se, porque Deus tem maravilhas para fazer em vocês e através de vocês. Aprendam a trilhar esse novo caminho. Por favor, não tragam, não reproduzam apenas as experiências que vocês têm. Claro que vocês vão trazê-las porque não tem como tirar, mas tá ok, eu tenho essa experiência, mas e aqui, e agora, e neste tempo, para este lugar, para este momento, o que Deus quer? Aprendam, passem a visão. Ela não é só de vocês. Ela não pode ser só do pastor Orlando, só da Vanessa. Passe a visão adiante e mudem o que precisar ser mudado. Tenham coragem. Assim vocês sempre serão casa de portas abertas para receber as pessoas deste tempo. Sejam discípulos que conquistam o novo de Deus. Marcelo é paraquedista e ele falou algo interessante, uma frase, eu até mexi com ele, que é muito filosófica, que a nossa mente só serve se ela for igual paraquedas, quando está aberto, né? Quando está aberto. Aí eu queria fazer uma aplicação dessa frase, tanto para nossas mentes, que estejamos com as mentes abertas para o novo de Deus, mas casa só consegue ser verdadeiramente viva se estiver de portas abertas. Então, abram suas portas de verdade, não só formalmente, não só estruturalmente, mas abram seus corações, porque Deus tem muita gente para salvar. Amém? Quero orar com vocês. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos, de ver a Casa Viva uma realidade. Muito obrigado, Senhor, porque tempos atrás conversava com Orlando dos sonhos, das ideias, dos projetos. E o Senhor tem confirmado essa visão. Agora eu peço, Senhor, derrama mais do Senhor neste lugar. Mais da Tua presença nos corações. Derrama mesmo, Senhor. Ó Deus, ajuda cada um aqui a viver uma vida de santidade para experimentar as maravilhas que o Senhor tem para cada um. Ajuda, Deus, cada um deles, cada um dos meus irmãos aqui a aprenderem esse novo caminho, a trilharem esse novo caminho de maneira saudável, de maneira frutífera. Ó Deus, ajude-os a não desanimar, a não esmorecer, mas a seguirem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de cada um não é vão no Senhor. Abençoa, Senhor, a Casa Viva, e que cada célula se multiplique, ganhando almas, vivendo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.